Oi, gente! Nosso assunto de hoje é português e redação. Vamos falar sobre as duas grandes, áreas, para a prova do Enem. A gente pode dizer que a prova de português, basicamente, é sinônimo de texto. Texto é a prova de português. A prova de redação é um complemento disso, porque em vez de analisar, vocês vão ter que escrever um texto. Então, vamos começar falando sobre um assunto que é muito explorado na prova do Enem: funções da linguagem. Qual seria a ideia de função da linguagem? Quando a gente começa um processo de comunicação, existe uma intenção por trás daquilo que a gente está falando, por trás dessa comunicação que a gente está estabelecendo. Para cada uma dessas intenções ou para cada um desses mecanismos envolvidos, a gente tem uma função específica. Então, olhem só, são funções da linguagem: a função referencial, função apelativa, a metalinguagem, a função emotiva, a função poética e função fática. Cada uma dessas funções traz consigo uma característica específica. Olhem só, a função referencial, a ideia dela é falar sobre algo de maneira objetiva, realidade. Pensou em uma notícia do jornal, pensou em uma manchete de uma revista. A função referencial vai ser a predominante nessa situação. Eu brinco um pouquinho até, às vezes eu falo assim, gente, pensou em jornal? Função referencial. Não tem como errar. A ideia da função referencial, então, é informar. O objeto, aqui a função referencial vai estar totalmente ligado exatamente à questão do referente, ou seja, a informação. Informação é o principal foco da função referencial. Função apelativa. Essa é aquela que tem por finalidade persuadir o interlocutor. Ela vai tentar convencer o interlocutor de alguma coisa, fazendo com que ele execute alguma ação. A gente encontra esse tipo de função em propaganda, às vezes em alguns textos que querem estabelecer uma interação com o interlocutor. Então, o foco da função apelativa vai ser sempre o receptor da mensagem. A ideia é interagir. Uma marca muito forte dessa função é o uso de verbos no imperativo. Então, imperativo, função apelativa. Quando a gente fala da função referencial, a marca linguística, terceira pessoa. Então, isso faz essas coisas fazem, na verdade, a gente ligar a questão à função. Então, terceira pessoa, a ideia é informar, sem participar, função referencial. Verbo no imperativo, aí a ideia é pedido, convite, interação, né? Então, a gente pode falar que a ideia seria a função apelativa. Metalinguagem, cai sempre. Ou função metalinguística. O que a gente pode falar sobre isso? A gente tem uma coisa falando dela mesma. É a maneira mais fácil de explicar a função metalinguística para vocês. Uma coisa explicando ela mesma. Então, por exemplo, quando a gente olha um dicionário, o que tem no dicionário? É a língua explicando a própria língua. Essa comunicação que nós estamos estabelecendo agora, o que é? Na verdade, eu estou usando a língua para explicar a própria língua, é metalinguagem. Quando a gente tem uma música que fala sobre música, quando a gente tem um poema que fala sobre poema, tudo isso é uma questão, um conjunto que pega um objeto, ou seja, o código, para falar dele mesmo. A função emotiva, ela está ligada ao indivíduo. É aquele que emite a mensagem que é o principal foco dessa função. Então, quando a gente fala da função emotiva da linguagem, a gente fala sobre o uso de elementos em primeira pessoa, verbos em primeira pessoa, pronomes em primeira pessoa. A ideia é basicamente expressar subjetividade. Função poética.
A ideia aqui nessa função é expressar uma linguagem mais artística, mais trabalhada. Por conta disso, a gente tem o uso de mecanismos conotativos, ou seja, figurados, aqueles que são usados para expressar um sentido diferente do real. Então, sempre que se fala de função poética, a preocupação é exatamente com um sentido mais trabalhado, mais elaborado. A função fática é aquela que quase nunca cai, porque é a mais fácil de todas. A gente pensou em função fática, diálogo, comunicação. A intenção aqui seria testar o canal de comunicação. Então, na função fática, diálogo, na função referencial, informação, na função poética, conotação, na função emotiva, primeira pessoa, na função metalinguística, uma coisa falando dela mesma. Função referencial, terceira pessoa, informação. Prestem bastante atenção aqui, ó. Nessas duas imagens que nós temos essa primeira mega sugestiva, ó. Compre batom, compre batom, compre batom. Qual é a ideia? A ideia seria basicamente convencer o interlocutor acerca disso, convencê-lo de executar essa ação. Função que nós teríamos aqui. Função apelativa. Uma observação muito importante. A função apelativa também recebe o nome de conativa. Função apelativa ou conativa. Olhem só. Vou fazer uma metalinguagem. Quase. Pronto. O que a gente pode observar aqui? É uma tirinha que faz uma tirinha, ou seja, uma tirinha falando da própria tirinha, uma imagem falando da própria imagem, ou seja, um objeto falando dele próprio, dele mesmo. Então vamos pensar funções da linguagem. Função referencial, informação, função apelativa, persuasão, verbos no imperativo, função fática, comunicação, diálogo, função emotiva, primeira pessoa, função poética, conotação. Então, pessoal, vamos falar agora sobre figuras de linguagem. A gente pode dizer que é um dos temas mais cobrados, né? Em todas as provas, a gente tem esse assunto como uma das âncoras da prova de língua portuguesa. Vamos falar sobre as principais figuras. O PDF que vocês têm aí tem todas elas, inclusive todas estão praticamente aparecendo também aqui na tela, mas eu vou me ater às principais para a gente focar bastante, e aquelas que não forem citadas, a gente pode ter a definição no PDF, né? Porque a intenção aqui é otimizar o seu tempo para fazer com que você possa estudar exatamente, realmente, aquilo que vai cair. De todas as figuras, a gente pode dizer que uma das principais é a metáfora. O que seria a metáfora? Por definição, a gente pode dizer que metáfora é o emprego de um termo com significado de outro. Para facilitar a tua vida, essa minha função aqui, a gente entende metáfora como uma comparação implícita. A gente pode dizer que a metáfora tem um conteúdo conotativo, tá? Figurado, vai comparar uma ideia com outra sem a presença do conectivo. Como, tal, não vai ter esse conectivo. Podemos falar que a ideia da metáfora é marcada como uma comparação implícita, subentendida. Tranquilo? Personificação. O que seria a personificação? A personificação nada mais é do que atribuir vida àquilo que não tem. Atribuição de vida a seres inanimados. Essa é a característica da personificação, que também tem como nome prosopopeia. Se você vir alguma coisa desse tipo, prosopopeia, mesma coisa que personificação, sem estresse. Antítese. Qual é a ideia da antítese? Quando a gente fala de antítese e paradoxo, as duas figuras de linguagem acabam se encontrando no que se refere à ideia de oposição.
As duas trabalham oposição. A antítese, ela vai trabalhar uma oposição de sentido, mais voltada para o campo semântico propriamente dito, né? A ideia, uma oposição que não se torna ilógica. E o paradoxo? O paradoxo é uma oposição tendendo para o campo ilógico, da ilogicidade, tá? A catacrese. A catacrese é marcada, a gente pode dizer assim, pelo emprego de um termo figurado, um emprego popular, por não haver outro que o designe. Como assim, Thalita? Emprego de um termo por outro que o designe. Perna da cadeira, braço do sofá, dente de alho, tudo isso são empregos que já se popularizaram e que não existem outros para os designarem, tá bom? Sinestesia. Qual é a ideia da sinestesia? Quantos sentidos nós temos? 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição. O que é a sinestesia? A mistura disso tudo. Misturou, sinestesia. A gente pode dizer que a sinestesia em si, ela precisa de pelo menos 2 sentidos sendo misturados, tá bom? A perífrase. A perífrase é marcada quando a gente denomina, né, uma espécie de apelido, quando a gente apelida um ser em referência ao seu nome. Então, por exemplo, quando a gente fala Cidade Luz, Paris, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, essa conotação, essa ideia, né, ela é marcada, ela faz referência a algo que popularizou aquele ser, que marcou aquele ser. Então, perífrase, a gente tem uma outra figura de linguagem que se refere, parece muito com ela. Na prova de vocês pode aparecer tanto uma em referência à outra, como a separação das duas, que são a perífrase e a antonomásia. Essas duas figuras aparecem às vezes fundidas em uma só, sendo que a perífrase denomina, marca a apelidação de um ser e a antonomásia de uma pessoa. Então, por exemplo, Cidade Maravilhosa, perífrase. Rainha dos Baixinhos, Xuxa, antonomásia. Então, vamos pensar que na prova pode aparecer separado ou pode aparecer junto, tá bom? O hipérbato. O hipérbato, na verdade, é uma daquelas figuras que não aparece com tanta frequência, mas a gente precisa saber pelo menos a definição. Sempre que a gente fala de hipérbato, a gente fala sobre inversão da ordem. Falou de hipérbato, inverteu. Como assim? Como assim, Thalita, inverter? Uma oração tem ordem direta: sujeito, verbo, complemento. Se eu usar primeiro o verbo, depois o sujeito, depois o complemento, ou primeiro o complemento, depois o sujeito, depois o verbo, nós vamos ter aí uma inversão sintática. Isso recebe o nome de hipérbato. Metonímia. A metonímia está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Quando a gente acorda e diz que vai tomar Nescau, quando a gente diz que vai beber Coca-Cola, quando a gente... Qualquer substituição que a gente faça, principalmente no nosso dia a dia, a gente usa a marca pelo produto. Isso é um exemplo claro de metonímia. Então, a metonímia nada mais é do que uma substituição. Não vamos esquecer disso, tá? Vamos traçar um paralelo bem rápido entre metáfora e metonímia. O que é a metáfora? Compara. O que é a metonímia? Substitui, sem confusão, tá? Seguindo na nossa linha das figuras, nós temos a aliteração, que é uma figura que vai trabalhar com a repetição sonora. Sempre que nós falarmos de aliteração, é a repetição de fonemas consonantais. Quando a gente fala assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Rato roeu roupa, rei, Roma. Repetição do fonema consonantal. A ironia nada mais é do que você dizer uma coisa com a intenção de falar o contrário. A gente pode dizer que a ironia, ela vai inverter o sentido das coisas, tá bom?
A antonomásia, como a gente já falou, seria uma espécie de perífrase aplicada a pessoas. Então, rei do futebol, rainha dos baixinhos, são perífrases que recebem um nome específico por se tratar de pessoas. Hipérbole. Hipérbole é exagero, exagerado, exagerado, exagerado. Quando a gente fala sobre essa ideia do exagero, às vezes a gente usa isso como um recurso justamente para mostrar a intensidade de alguma coisa. Então, sempre que se falar de hipérbole, exagero que vem à nossa mente. O anacoluto. Quando a gente fala, por exemplo, sobre anacoluto, a gente fala sobre uma construção que destrói a lógica, né, o sentido específico de um contexto. Dificilmente cai, mas a gente precisa saber a definição, tá? Basicamente, a gente pode dizer que seria a utilização de um termo dentro de uma construção sem função sintática, sem função estabelecida. Ela muda a construção sintática do contexto, tá bom? A elipse e zeugma são duas figuras que vão trabalhar com a omissão. A elipse omite aquilo que já foi dito e a zeugma omite o que está subentendido ou vice-versa. E aí? Eis a questão. A gente pode dizer que as duas trabalham com a omissão, sendo que zeugma vai omitir algo que eu já disse e elipse omite algo que está subentendido no contexto. Não pode confundir. As duas trabalham com a omissão, sendo que uma omite algo que eu já falei, nesse caso a zeugma, e a outra vai omitir algo que fica subentendido no contexto. Isso é o caso da elipse. O polissíndeto e o assíndeto. A gente pode dizer que essas duas figuras vão trabalhar basicamente uma com a repetição e a outra com a omissão. Ó, poli faz a gente pensar na ideia de variedade, então essa vai trabalhar com a repetição. A, prefixo de negação, então trabalha com a ausência, a omissão. O polissíndeto repete várias vezes uma mesma conjunção, mesmo conectivo. Na maioria das vezes, o conectivo e. E o assíndeto? O assíndeto, na verdade, vai omitir isso. Vai omitir o conectivo. Então, se eu dissesse assim, fala e corre e canta e dança, isso seria polissíndeto. Se eu falasse, fala, corre, canta, dança, assíndeto, eu omiti o conectivo, tá? A silepse, ela é marcada, é caracterizada por questões relativas à concordância. Então, quando a gente fala de silepse, pode ser de número, de gênero ou de pessoa. Sempre que pensarmos em silepse, pensaremos numa concordância ideológica. Quando eu digo, os brasileiros somos... Ó, os brasileiros somos. A gente tem aí um probleminha de concordância. Os brasileiros têm a marca de ser um sujeito de terceira pessoa. Mas eu fiz uso da primeira pessoa do plural no verbo. Os brasileiros somos. Isso marca que eu estou me incluindo nesse grupo de brasileiros e que eu também sou alguma coisa. Eu sou brasileira e sou alguma coisa. Agora, cuidado, porque esse tipo de construção não está de acordo com a norma culta, ok? Os brasileiros somos, por trazer um desvio no campo da concordância verbal, seria uma silepse de pessoa. A turma aplaudiram. A turma aplaudiram, eu já tenho aí um sujeito no singular e um verbo no plural. Então, nós teríamos aí um exemplo de silepse de número. E se eu colocasse assim, a maravilhosa Rio de Janeiro? Maravilhosa aí não concorda em gênero com Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é masculino, mas a gente pode dizer que está subentendida nessa expressão Rio de Janeiro a palavra cidade. Sendo assim, nós teríamos aí uma silepse de gênero. A gente pode colocar nessa questão da silepse alguma questão envolvendo norma culta e linguagem coloquial. Cuidado, silepse não é norma culta. Silepse
silepse não é norma culta. Tranquilo? Então, tanto a silepse de gênero, quanto a silepse de pessoa, a silepse de número, elas serão concordâncias ideológicas. Sendo assim, elas não vão estar pautadas numa norma culta. Ok? Vamos a alguns exemplos para a gente ver isso de maneira mais prática, daquelas figuras, né, que tem uma cobrança maior. Mas antes disso, rapidinho, eu vou falar sobre a gradação e o eufemismo. Acabei, né, esquecendo essas duas. O que seria a gradação? Quando a gente fala de uma gradação, a gente pensa em algo ou crescente ou decrescente. A gradação nada mais é do que um encadeamento semântico, uma construção dentro de um mesmo sentido, que vai dar a ideia de algo crescente ou algo decrescente. Se eu dissesse assim, ela falou, gritou, berrou. Falar, gritar e berrar estão dentro do mesmo campo semântico. Dá a ideia de algo menos intenso para mais intenso. Logo, eu teria uma gradação crescente. Se eu fizesse o contrário, ela berrou, gritou, falou, eu teria uma gradação decrescente. O eufemismo nada mais é do que a suavização de uma ideia. Se eu dissesse assim, ela faltou com a verdade diversas vezes. Faltar com a verdade nada mais é do que mentir. Então, quando a gente fala de um eufemismo, a gente suaviza as ideias. Vamos então agora aos exemplos, para ficar mais prático da gente visualizar. Olhem só. Você é a escada da minha subida. O que a gente tem de figura de linguagem nesse contexto? Temos dois elementos, você e a escada, estabelecendo entre esses dois uma comparação. Tem conectivo? Não tem conectivo. Não tendo conectivo, a gente pode dizer que a figura de linguagem nesse contexto, então, é a figura metáfora. Diferente do que eu tenho aqui, ó. Como se eu fosse flor, você me cheira. Como se eu fosse flor, você me rega. Aqui eu tenho uma comparação. Só que a comparação nesse contexto traz presente o conectivo. Por isso não posso dizer que é uma metáfora. Então a diferença entre essas duas comparações, uma é implícita e a outra explícita. Então nessa primeira construção metáfora, nessa segunda, uma comparação propriamente dita. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Olha a pessoa aqui, ó, problema de vista, com óculos pertinho. Vamos ler de novo. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Ó, a própria tirinha dá a gente aquela ideia de quê? Substituição. Substituir uma coisa por outra. Meu pai tem 800 cabeças de gado. O que significa isso? 800 cabeças de gado. Na verdade, quer dizer que o pai dele tem 800 gados. Mas ele faz referência às cabeças para caracterizar uma substituição da parte pelo todo. Falei de substituição, o que vem à mente? Metonímia, na lata. Ó, nesse exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vamos focar a nossa atenção aqui, ó. É ferida que dói e não se sente. Como é que a ferida vai doer e você não vai sentir? Como é que? A gente pode dizer que essa ideia é uma oposição, é uma questão que não está dentro do campo lógico das ideias. Sendo assim, nós teríamos um paradoxo. Aqui, ó, é um contentamento descontente. Contentamento descontente. A gente, nesse caso, poderia trabalhar com a oposição de sentidos. Contentamento descontente. Então, teríamos aqui uma antítese. Tranquilidade, né? Olhem só. Continuando.
Estou morrendo de saudade. Eu também, mas já falei 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui. Se a hiperbólica da linguaruda nos vir, vai virar a mulher elástico, babar cachoeiras e morrer de rir de nossa desgraça. Eu enlouqueço quando pego a vizinhança no flagra. Não tem nem como não dizer que isso é uma hipérbole, exagero. Estou morrendo de saudade, já falei 1000 vezes. Isso é uma ideia exagerada. Ironia é, as mulheres vão me entender agora. Vocês, amigas, irão compartilhar comigo essa ideia, Ironia é propaganda de absorvente mostrando as mulheres super felizes no período menstrual. Fala sério, todo mundo lá feliz, rindo. É uma ironia. A propaganda em si é uma ironia, né? Então, a gente tem aqui um exemplo bem claro disso. Orelha do livro. Orelha do livro, uso um termo popular para designar outro. Orelha do livro nada mais é do que uma catacrese. Bem prático, né? A prova do Enem costuma trabalhar muito com essa questão do visual, da imagem, da tirinha. Então, prestem bastante atenção, tá bom? Não existiria som se não houvesse o silêncio. Som, silêncio. Som e silêncio, oposição de sentidos, antítese. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça meu corpo, meu coração canta feliz. Coração canta? Não. Sol abraça? Também não. Ondas lambem? Não. Vento beija? Não. A gente tem aqui nada mais, nada menos que uma personificação. Próprio nome da tirinha já diz, né? Eufemismos. Amor, estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria do seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Olha que forma mais maravilhosa de dizer que você estragou, destruiu a lataria do carro todo, né? Ela tomou um formato único. Nenhum outro vai ser igual. Diferente, personalizado. Eu suavizei uma determinada ideia. Outro tópico extremamente relevante na sua prova do Enem: coesão e coerência. Quando a gente fala de coesão, a ideia é basicamente ligar, usar elementos para unir ideias ou para fazer referências, retomar para evitar aquela repetição de uma mesma palavra. Então, quando a gente fala de coesão, a ideia seria a coesão sequencial, a coesão referencial. O que seria a coesão sequencial? Como o próprio nome já diz, sequencial é aquilo que estabelece, que dá uma sequência. Para isso, o que a gente vai fazer? Para isso, a gente vai usar conectivos, a gente vai usar conjunções para dar sequência às ideias do texto. Coesão referencial. Como o próprio nome já diz, a coesão referencial trabalha com a ideia da referência. Eu vou usar uma palavra para retomar algo que já foi dito. A gente pode dizer que dentro desses dois contextos, a coesão sequencial e a coesão referencial são mecanismos extremamente importantes para a construção de um bom texto. Porém, a gente pode dizer que a ideia da coesão sequencial e da coesão referencial são complementares. Uma complementa a outra. Eu vou dar sequência às ideias com uma e eu vou retomar ideias com outra. Thalita, por que a gente tem aqui pronominalização e zeugma? O que seria a pronominalização? Seria uma espécie de retomada específica através de pronomes. Quando a gente usa um pronome para retomar uma determinada ideia, seja esse pronome um pronome pessoal, um pronome relativo, nós temos nessa situação a pronominalização. E a zeugma? Lembra que a gente falou que zeugma é a omissão daquilo que já foi dito?
Então, se dentro de um contexto eu usar a zeugma a fim de retomar alguma coisa, eu já disse e essa coisa não vai precisar ser repetida. Então, de certa forma, é uma espécie de coesão referencial. A gente usa para tratar, para trabalhar com a ideia da referência, porém uma referência por omissão. Tranquilidade, né? Então, olhem só, coesão, ou eu vou ligar ou eu vou sequenciar termos, elementos, através desse processo. E a coerência? A coerência está diretamente ligada ao sentido daquilo que se escreve, daquilo que se diz, daquilo que se lê. Olhem só, tem um exemplo bem claro aí. As ruas estão molhadas porque não choveu. Olha que detalhe interessante. As ruas estão molhadas porque não choveu. Quando alguém fala isso para você, você vira para a pessoa e fala: oi? Como assim as ruas estão molhadas porque não choveu? Não tem lógica, não tem sentido dizer isso. Se as ruas estão molhadas, é porque aconteceu alguma coisa para que as ruas ficassem daquele jeito. Ou choveu, ou qualquer outra situação, qualquer outro evento aconteceu para que as ruas estivessem molhadas. Então, quando a gente olha para esse contexto, do ponto de vista da coesão, está totalmente perfeito, não tem problema de coesão, mas o sentido dele não existe, não faz sentido. Logo, nós temos um texto coeso sem coerência. É possível? É possível eu ter um texto coeso sem coerência ou ter um texto coerente sem coesão. Lembrando que são duas coisas diferentes. A coesão, ela vai estar relacionada, ligada à ligação das ideias e à referência. E a coerência, ela vai estar ligada ao sentido do texto. Lembrando que é essencial que o seu texto traga consigo esses dois mecanismos, coesão e coerência. Seu texto precisa ser, o texto que você vai escrever lá na sua prova do Enem, precisa ser coeso e coerente para você garantir aquele 1000 na redação, hein? Ó, quando a gente fala de texto, é importante demais a gente ter a noção de quais são as estruturas textuais que nós temos e que fazem toda a diferença na hora de interpretar um texto, no que diz respeito ao conhecimento, né? Você precisa saber quais são as tipologias que você tem. Quantos tipos de texto? Nós temos o texto narrativo, uma narração, o texto descritivo, uma descrição, o texto injuntivo, uma injunção, e o texto dissertativo numa dissertação. O que é o texto narrativo? O texto narrativo é aquele em que nós vamos ter uma situação sendo contada. Não podemos dizer que o texto narrativo vai contar apenas um fato, uma história. Ele, na verdade, pode contar um fato, nesse contexto, pode, mas ele também pode contar uma história fictícia. Quando se trata de fato, nós trabalhamos com a ideia daquilo que é real. Quando a gente trabalha com a história, pode ser real, pode não ser real. Então, lembrando que sempre que nós falarmos de narrativa, narração, nós temos uma situação que aconteceu, que está sendo contada. Essa situação aconteceu em um determinado lugar, por uma determinada pessoa, que vai se chamar narrador. Participando dessa história existem os personagens. Nós vamos ter uma determinada relação de tempo nessa narrativa. Então, a ideia da narração é um conjunto de elementos: narrador, personagens, tempo, espaço, tudo isso compondo essa estrutura textual. A descrição nada mais vai ser do que aquele texto que tem por finalidade detalhar algo, alguém, algum lugar. Quando se fala de descrição, a ideia aqui é detalhar.
e a palavra que a gente utiliza, a classe gramatical que a gente utiliza para isso. A ideia da caracterização, da qualidade, vem através do uso de adjetivos. Então, o texto descritivo vai ser carregado de adjetivos, muitos adjetivos, para que possa haver essa ideia, né, da descrição. Podemos dizer que a injunção, ela não é tão falada, tão comentada, mas é de extrema importância a gente saber qual é a ideia dessa tipologia textual. O que seria um texto injuntivo? É aquele texto que vai ter por finalidade a orientação, a indicação de como você vai fazer um determinado processo, de como isso vai se realizar. A injunção é marcada por verbos no imperativo. Faça, traga, olhe, veja. Então, sempre que se fala de injunção, a ideia é imperativo. Tá? Podemos também, né, ter aqui, como está apontado, o uso de verbos no infinitivo, aqueles com terminação em AR, ER. Você pode fazer, você pode trazer. E o uso do futuro do presente no modo indicativo. Isso acarretará, trará. Então, olhem só, quando falamos de injunção, nada mais é do que um texto para orientar, para instruir a determinada situação. Dissertação é aquilo que vocês vão escrever, né? Vocês precisam escrever um texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? A gente pode dizer que é falar sobre um determinado assunto. Falar sobre um determinado assunto traz consigo duas especificações. Eu posso apenas falar, explicar sobre esse determinado assunto, ou eu posso me posicionar sobre isso. Apenas explicar sobre esse assunto, eu vou escrever, eu vou fazer, vou falar uma dissertação expositiva. Se eu opinar sobre isso, eu vou ter a dissertação argumentativa. Dissertação expositiva, então, ela apenas explica, ela esclarece sobre determinado tema. E a dissertação argumentativa tem posicionamento, ponto de vista, ok? Então, dentro das tipologias textuais, narração, conta-se algo, descrição, a gente pode dizer que detalha-se algo, orienta-se não, né? Detalha-se algo, descreve-se algo. A injunção, agora sim, a gente orienta sobre alguma coisa, e a dissertação, a gente vai falar sobre, explicando ou opinando, tá bom? A dissertação argumentativa, que é exatamente aquela que vocês vão ter que usar na prova do Enem, é o ponto que a gente vai abordar agora para falar um pouquinho sobre a redação. O que a gente precisa para uma boa redação? Primeiro, eu tenho certeza de que vocês se prepararam ao longo de todo esse ano, lendo bastante, informando-se bastante, e agora é só colocar em prática isso dentro de uma estrutura textual. A dissertação argumentativa vai trazer em sua estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente fala de tudo isso, é importante a gente ter em mente que a introdução foi colocada apenas para você apresentar a sua tese e os seus argumentos. Na introdução, você não vai aprofundar nada. Você simplesmente vai apresentar a sua tese e os seus argumentos. No desenvolvimento, o que você vai fazer no desenvolvimento? Aí você vai aprofundar os seus argumentos, vai embasar os seus argumentos, vai colocar cada argumento que foi apresentado na introdução de maneira mais específica. É no desenvolvimento que você vai apresentar o seu conhecimento sobre cada argumento que foi apresentado. Na conclusão do Enem, nós temos uma particularidade que deve ser muito observada por vocês. Que particularidade é essa, Thalita? A gente precisa apresentar uma proposta de solução para um problema.
Se a gente precisa apresentar a proposta de solução para um problema, isso quer dizer que na minha organização, na hora em que eu for organizar meu texto antes de escrever, o que eu preciso fazer? Primeiro, problematizar o tema. Preciso tornar aquele tema algo que possa ser resolvido. Então, a gente precisa problematizar. Segundo, a gente vai desenvolver os argumentos. Terceiro passo, a gente vai criar a proposta de solução. Problematizar o tema. Como a gente faz isso, Thalita? Como a gente cria essa ideia da problematização? Olha só. Para problematizar uma questão, você deve caracterizar a situação proposta no tema como algo que precisa ser solucionado, que é um problema. Então, olhem só, vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Os brasileiros dão pouca importância para o voto. Isso é algo positivo? É algo totalmente negativo, que precisa ser mudado, precisa ser resolvido. Qual seria a ideia daqui? A gente pode dizer que a questão da problematização, a ideia do problema, seria minha tese. A tese que eu vou defender ao longo do meu texto. Sendo assim, com base nessa problematização, é que nós vamos desenvolver os argumentos. A gente pode desenvolver esses argumentos de várias formas. Nós colocamos aqui duas delas. Primeiro, podemos estabelecer uma relação de causa e consequência ou causa e efeito. Qual seria essa ideia de causa e consequência? Uma ideia que gera outra. Por exemplo, a minha tese é: os brasileiros dão pouca importância para o voto. Por que eles dão pouca importância para o voto? Porque eles têm pouco acesso à informação política. E o que isso pode gerar? Isso pode gerar a falência do sistema democrático. A gente pode dizer que a ideia da causa é um motivo que vai gerar uma outra situação. Então, eu trabalharia essas duas ideias como argumentos. Uma outra forma de você trabalhar os seus argumentos é transformar a sua tese em uma pergunta e respondê-la afirmativa ou negativamente. Os brasileiros dão pouca importância para o voto? Sim. Se sim, por que eles dão pouca importância? Porque nas eleições anteriores houve um grande número de votos brancos e nulos, muitas pessoas deixaram de votar e etc, etc. Todas as perguntas que você utilizar para responder, todas as respostas que você utilizar para responder a essas perguntas ou a essa pergunta serão os seus argumentos. Lembrando que o nosso parágrafo de desenvolvimento deve ter de 2 a 3 argumentos. O ideal é que você consiga fazer 3 argumentos. Lembrando que cada argumento deve trazer consigo uma ideia diferente. Eu não posso falar a mesma coisa em todos os parágrafos, só mudando as palavras. Eu não posso fazer simplesmente paráfrases de parágrafos. Eu tenho que apresentar em cada um argumento diferente. Então, olhem só. Quando a gente problematizou, quando a gente desenvolveu, a única coisa que nos falta agora é a proposta de intervenção. Então, olhem só, a tese: os brasileiros dão pouca importância para o voto. O que fazer em relação a isso? Como resolver esse problema? O que a gente pode fazer? Criar programas de conscientização política. Para que fazer? Para mudar este quadro a longo prazo. Como fazer? Através da internet, com videoaulas sobre política, inserindo política na grade curricular. Então, olhem só, prestem bastante atenção. Eu não disse apenas o que é necessário. Eu disse o que é necessário, para que é necessário e como isso será feito. Então, não basta lá na sua conclusão você dizer o que é necessário. O que é necessário? Para que isso é necessário? Como fazer isso? Dessa forma, a sua proposta de intervenção, sua proposta de solução fica bem estruturada, não fica vaga. Dizer apenas que tem que mudar é fácil. Temos que dizer para
que tem que mudar, como isso vai ser feito, qual caminho vai ser seguido para isso mudar. Então, a ideia seria trabalhar na sua conclusão, propondo essa solução de maneira clara, objetiva, mas mostrando o que fazer, para que fazer e como fazer. Então, para a gente estruturar a redação do Enem, não tem muito mistério. O conhecimento já está com você. Você já adquiriu esse conhecimento ao longo do ano. Já leu bastante, já se informou bastante. Então, você problematiza, cria a sua tese em cima dessa problematização, desenvolve os seus argumentos e depois você trabalha com a proposta de solução, proposta de intervenção. Lembrando que nessa proposta você vai ter sempre a ideia do que fazer, para que fazer e como fazer. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado assim ao máximo isso. Foi assim um prazer enorme estar com vocês, muito mesmo. Desejo a vocês uma excelente prova, que vocês possam colocar ali tudo que vocês aprenderam ao longo desse ano. Muita, não vou dizer sorte, né? Porque quem precisa de sorte são os concorrentes. Na verdade, vocês só precisam de uma excelente prova, muita tranquilidade, tudo de melhor para vocês, uma excelente prova. Beijo, gente, e até mais.